Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Então, o nosso trio ele é composto por mim, Amanda Kelly, pela Larissa e pelo Renielton. E a gente ficou responsável por falar da mista cocárida e da tantulocárida. Então, falando um pouquinho sobre a classificação geral, no passado, tanto a mista cocárida quanto a tantulocárida, elas ficavam reunidas no mesmo grupo com mais 5 classes. E o nome dessa classe é Maxilópoda. Só que antes esse grupo ele era considerado um grupo monofilético, só que depois, né, com um estudo mais aprofundado, foi descoberto, como está mostrando nessa imagem à direita, que hoje eles não são mais considerados um grupo monofilético, porque as classes que estavam incluídas nela, elas não possuem uma mesma origem evolutiva ou o mesmo ancestral em comum. Então, hoje, o grupo Maxilópoda, ele não é mais considerado um grupo monofilético. Falando um pouquinho sobre a filogenia, a gente tem até agora 13 espécies que foram descritas dos mistacocáridos, e a gente colocou essa imagem aí, que é a espécie Delicia locaris remanei, que a Larissa vai falar um pouquinho mais sobre ela depois. E essas espécies, gente, que pertencem, né, à mistococárida, elas são muito pequenininhas. A maioria mede cerca de 0,5 milímetros de comprimento e a maior entre elas chegou a alcançar até 1 milímetro de comprimento. Então, elas são muito pequenininhas, são espécies que a gente não tem a capacidade de ver assim a olho nu. A gente precisa de auxílio de algum microscópio, porque elas realmente são pequenas. E a distribuição dessas 3 espécies foram feitas assim: 8 são do gênero Derochelocaris, e as outras 5 são presentes no gênero Quinochelocaris. Já falando sobre a reprodução, o tipo de reprodução, assim como a maioria dos crustáceos, ela é sexuada, possuindo a fecundação externa, e o desenvolvimento é indireto, ou seja, os ovos costumam a ser depositados livremente e ao eclodirem liberam uma larva chamada náupleo e pode ocorrer até 7 estágios pré-adultos. Na imagem aqui do lado tem um Derochelocaris remanei, que na imagem exemplifica o desenvolvimento pós-embrionário dessa espécie, que inclui uns 9 estágios, e a morfologia adulta da Mystacocárida é notavelmente conservadora, assim também como o estado sequencial larval dela. Já no habitat, os mistacocáridos eles são crustáceos marinhos intersticiais que vivem nas areias litorâneas e sublitorâneas de todos os oceanos temperados e subtropicais do planeta. Aqui na imagem do lado, a imagem possui algumas localizações atuais do Tinochalocaris galvarini ao longo da costa chilena. O corpo desse tipo de grupo ele é vermiforme e suas dimensões são diminutas, que é devido às adaptações ao estilo de vida nos grãos de areia. Os mistacocáridos eles se alimentam raspando as matérias orgânicas da superfície dos grãos de areia com as suas peças orais, no qual elas possuem cerdas. Já no que diz respeito ao sistema de alimentação, os mistacocáridos eles possuem um aparelho de alimentação cefalotorácica, que inclui o primeiro par de membros do tronco modificados com maxilípedes, que colaboram com as maxilas no processo de alimentação. E esse sistema ele é bem semelhante em aspectos gerais ao da subclasse Copépode. Bom, já em relação à morfologia dos mistacocáridos, eles possuem o corpo dividido em cabeça e o tronco com 2 segmentos. O terço com ramos caudais em forma de garras. A cabeça ela é tipicamente fendida. Os apêndices cefálicos eles são praticamente idênticos e as antenas de mandíbulas são birremes. As antênulas maxílulas e maxilas são uniremes. É o primeiro segmento do tronco com maxílipedes, mas não está fundida a cabeça. A carapaça é ausente. Os gonóporos situados no quarto segmento do tronco
Segmentos do tronco do segundo ao quinto com apêndices curtos e são uniarticulados. Nessa imagem, a gente pode ver que é uma fotografia de microscopia eletrônica de varredura, onde ela se trata do Mystacocárido Derochelocaris. E a cabeça, ela é marcada por uma constrição cefálica transversal entre as origens da primeira e da segunda antenas. Isso talvez pode ser um resquício da segmentação cefálica primitiva, onde a ausência de fusão da cabeça com o segmento do tronco, como maxilípede, são apêndices orais simples. Então, falando um pouquinho sobre a filogenia das Tantulocárida, eles são parasitas de crustáceos dos mares profundos e eles foram descritos até agora cerca de 12 espécies, e essas 12 espécies elas foram distribuídas em 22 gêneros. E os membros desse grupo, eles eram classificados em vários grupos de copépodes e também de cirrépteis. E essa imagem que está aí do lado, a gente colocou para ilustrar, é uma espécie que é denominada de Estigotântalos. Já em relação à reprodução, os Xatolocáridos ele tem um ciclo de vida duplo, que envolve uma fase sexual e uma fase assexuada, sendo a fase sexuada encontrada com muito mais frequência do que a fase sexual. A fêmea assexuada, em forma de saco, libera larvas de tantulo totalmente formadas, que são capazes de infectar um novo hospedeiro e se desenvolver diretamente em outra fêmea sexuada, isso sem acasalar e sem mudar. Já na fase sexual, o ciclo ele começa novamente com a larva infectante do tantulo, aderindo ao seu hospedeiro pelo disco oral, e uma expansão em forma de saco começa a crescer perto da parte de trás do tronco, dentro da qual se desenvolve um macho adulto ou uma fêmea adulta. Essa localização precisa dessa expansão e que ela varia de acordo com a família. Já o macho, que tem pernas nadatórias bem desenvolvidas e um grande conjunto de quimiosensores antenulares, ele procura e localiza ativamente a fêmea receptiva, e os ovos eles são fertilizados, eles se desenvolvem dentro do cefalotórax expansível da fêmea, até que estejam prontos para eclodir, com um tantulo totalmente formado. Ambas essas fases elas são abastecidas com nutrientes do hospedeiro, que são transportados através de um cordão umbilical, que é originado na cabeça larval ainda presa. Já em relação ao habitat, eles podem estar presentes em fontes hidrotermais, zonas entre mares, águas tropicais, nos polos, em piscinas anquialinas e em profundidades abissais. Por ser um grupo ectoparasitas, os tantulocáridos eles passam a maior parte de suas vidas ligados aos seus hospedeiros, como a gente consegue ver aqui na imagem. Essa fase de dispersão e infecção no ciclo de vida, a larva tantulo também é encontrada em sedimentos marinhos, mas os adultos sexuais dificilmente são encontrados longe do seu hospedeiro. Bom, em relação à morfologia dos Xatulocáridos, eles possuem duas formas, a forma juvenil e a forma adulta. Na forma juvenil, tem a cabeça, o tórax com 6 segmentos e o abdômen com até 7 segmentos. A cabeça ela é sem apêndices e possui antênula apenas em um estágio conhecido. Ele apresenta também um estilete interno mediano. Os torácodes do 1 ao 5 são birremes e o torácode sexto ele é unirreme. O abdômen ele é sem apêndices e com ramos caudais. E na forma adulta, o tórax ele é saculiforme, não segmentado. O abdômen é reduzido, contendo um pênis no primeiro segmento e os gonóporos femininos no quinto segmento torácico. Bom, nessa imagem aqui a gente pode ver a anatomia dos Tantulocáridos, onde na figura A se trata da espécie Basipodela atlântica adulta. Na figura B é um
Basipodela, fixada à antena de um copépode hospedeiro. E na figura C e D, trata-se de um microdágios pectinatus em crustáceo hospedeiro, na forma adulta e na forma juvenil. E aqui estão nossas referências.